Bem-vindos aqui novamente ao canal Futebol em Revista, tudo bem? É um prazer estar com vocês novamente. E hoje vamos abordar novamente os analistas, né? Os analistas do futebol, né? Que eu não posso nem chamar de analistas de Google, porque eles nem consultam o Google para falar, às vezes, as suas asneiras, não é? Então, a maioria, para mim, são um bando de Maria vai com as outras, que um fala uma coisa e os outros vão atrás repetindo, entendeu? O que falam, né? Então, hoje vamos falar sobre a Copa do Brasil, né? Que existem falácias sobre a Copa do Brasil que não são verdadeiras, não é? Então, vamos lá. Como todos nós sabemos, a Copa do Brasil hoje, ela beneficia aqueles clubes que estão melhor colocados no ranking, não é? Que então tem uma vantagem do empate, depois na outra fase tem mais outra vantagem, né? Apesar de já serem 2 jogos. Mas existe uma falácia da Copa do Brasil, que é a primeira que eu vou abordar, que é o seguinte, que dizem que a fórmula antiga propiciou que clubes pequenos fossem campeões. E isso não é verdade, entendeu? Isso não é verdade. Porque assim, por quem esses clubes pequenos passaram nas suas campanhas, né? Quem eles eliminaram, né? Contra quem eles jogaram a final? Contra clubes do mesmo porte deles ou contra clubes grandes, gigantes na época? Entendeu? Então, o primeiro que eu vou abordar é o Criciúma, que foi o campeão de 1991. O Criciúma, na final, venceu o Grêmio, né? Como todos sabemos. O Grêmio, que já era campeão brasileiro, já era campeão mundial, já tinha participado 2 vezes da final, né, da Copa Libertadores, né, uma venceu e a outra ele perdeu para o Independiente da Avejaneda, né? E o Criciúma na época era somente um clube pequeno de Santa Catarina, não era o clube que é hoje, que já é bem mais estruturado, que na verdade foi com essa campanha, com esse campeonato da Copa do Brasil, que o Criciúma começou a se alçar, né, no cenário nacional. E na época, o Criciúma, ele, antes de pegar o Grêmio, ele eliminou um clube lá de Dourados, chamado Biratã, do Mato Grosso do Sul. Depois, nas oitavas de finais, o Criciúma eliminou o Atlético Mineiro, um gigante. Depois eliminou o Goiás. E depois o Remo de Belém do Pará, que na época era maior que o Criciúma, né? Em termos de nome, em termos de projeção. E depois chegou à final com o Grêmio, empatando de 0-0 no estádio lá do Criciúma. E foi campeão, entendeu? Então isso não quer dizer que a fórmula que propiciou do Criciúma ser campeão, propiciou que ele chegasse na final, não é? Esse é um ponto. Tem outro ponto, que eu peguei como exemplo, a Copa do Brasil de 1999, qual a Juventude de Caxias do Sul foi campeão, e na época haviam 65 clubes. Quando o Criciúma foi campeão, haviam 32 clubes, não é? Bom, o Juventude, ele eliminou vários clubes grandes, porque na época a competição ela começou com 32 avos, para depois chegar numa semifinal. Então, uma outra falácia sobre a Copa do Brasil é que com a não participação dos clubes que estavam na Libertadores, se facilitou que clubes pequenos como o Juventude chegassem à final e fossem campeões. É mentira. É mentira. Por quê? Isso é uma falácia que esses analistas repetem sem saber. Um repete, o outro repete. Não se dá o trabalho nem de consultar no Google. Por quê? Essa questão aí dos clubes da Libertadores, por haver conflito de datas, não participarem da Copa do Brasil, foi de 2001 a 2012. Então aí já se tira o Juventude, que foi em 1999. Então, o Juventude disputou a final com quem? Foi contra o Brasil de Pelotas, contra o São Bento de Sorocaba, não é? Clubes mais ou menos do tamanho dele na época. Foi contra quem? Foi contra o Figueirense de Santa Catarina, e nada contra, entendeu?
Mas só para exemplificar, não. O Juventude primeiro eliminou em 32 avos o Guará, que é um clube, não é, lá de Brasília, por 5-1. Depois, nos 16 avos, eliminou o Fluminense, 16 avos, incluindo uma goleada de 6-0 em Caxias do Sul. Depois, nas oitavas, eliminou o Corinthians. Nas quartas, eliminou o Bahia já era campeão brasileiro na época, já era um clube de grande massa, de grande torcida, não, e o Juventude não era na época. Na semifinal, o Juventude eliminou o Internacional, né, que é um grande Internacional, que lógico que em 99 já tinha vários títulos, já tinha participado da final da Libertadores, era um clube grande, né, já era. Eliminou o Internacional com direito a uma goleada de 4-0 dentro do Beira-Rio. E na final, o Juventude jogou contra o Botafogo. Venceu em Caxias do Sul, empatou 0-0 no Maracanã lotado, que havia 101.581 pessoas. Até hoje foi o maior público da Copa do Brasil. E o Botafogo na época contava com o grande Bebeto, né? A grande estrela Bebeto na sua equipe, e o Juventude teve esses 2 grandes resultados. Então não é verdade que a fórmula antiga propiciou que clubes pequenos fossem campeões. Não, ela propiciou que eles chegassem na final, não é? Então, meus amigos, obrigado por chegar até aqui, tá certo? Se você quiser dar a sua curtida, colocar o seu exemplo aí também de final, daquilo que você acha dessas competições aí da Copa do Brasil, tá certo? Um grande abraço, muito obrigado e fique com Deus.